Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Nesse vídeo eu vou falar para você os 3 principais erros que as pessoas cometem no day trader nas opções binárias. Provavelmente você já cometeu, ou está cometendo, ou vai cometer esse erro. Eu, na minha trajetória no início, já cometi esse erro, não só uma vez, não só duas, mas várias vezes. Eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo, o puro do Price Action. Bora lá para o primeiro erro. O primeiro erro eu já cometi e eu já falei várias vezes nos vídeos aqui desse canal e também nas nossas lives do YouTube, operando o puro do Price Action. Mas bora lá. O primeiro erro, pessoal, é mudar de estratégia. Eu sempre falo isso. Isso é um erro frequente do pessoal e eu também cometi esse erro. É o tempo todo mudando de estratégia. O interessante é você focar em apenas uma estratégia, por exemplo, suporte e resistência, você dominar, você entender como funciona. E quando você vê que está dominando um assunto, que você entende perfeitamente um assunto, você já está fera no suporte e na resistência, aí sim você pode partir para outra estratégia. Recentemente aqui eu dei o exemplo do carro. Por exemplo, a pessoa vai aprender a dirigir. A pessoa que está aprendendo a dirigir, a todo momento fica mudando de veículo, ela vai ter uma dificuldade, uma demora para aprender a dirigir. Agora, se ela está aprendendo a dirigir em apenas um veículo, ela vai saber como é a embreagem do carro, como é o freio, como é a marcha, então ela vai ter uma facilidade. Então esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, é ficar mudando de estratégia. Então, mais uma vez aqui, falando aqui nesse vídeo, vou te dar um conselho, uma recomendação, suporte e resistência. Foca em suporte e resistência, domina esse assunto. É uma estratégia de fácil entendimento, simples, e o simples, ele funciona. O segundo erro que as pessoas cometem, que é o mais difícil, é o gerenciamento. Cara, o gerenciamento é muito difícil de seguir. Se eu for perguntar para você, você que está 1 ano, 2 anos, 3 anos aí nas opções binárias, se eu for perguntar para você, você já conseguiu ficar um mês inteirinho respeitando o gerenciamento? A maioria vai dizer que não, porque é muito difícil. Então é um erro que praticamente 100% das pessoas cometem. Raramente uma pessoa segue o gerenciamento, mas essa pessoa que segue ela é totalmente fora da curva. Mas a grande maioria não respeita o gerenciamento. Então não adianta você, por exemplo, comprar um curso daquele trader que tem uma estratégia maravilhosa, ou você tem uma estratégia fenomenal, espetacular, mas não respeita o gerenciamento. Não adianta. Então, o segundo erro é referente ao gerenciamento, que é o mais difícil de cumprir. A pessoa que está iniciando, ela tem muita sede de operar, ela gosta de estar na frente do computador, ela gosta de estar na frente do gráfico. A pessoa que está iniciando, eu sempre recomendo fazer o depósito mínimo de R$50 e fazer operações com valor mínimo também. A pessoa que está começando agora. Aí a pessoa vai adquirindo experiência, aí a pessoa pode aumentar os valores das entradas gradativamente. Mas Jack, a pessoa que está começando agora, inclusive eu falei isso hoje na nossa live. O que eu falaria para essa pessoa? Cara, faz o depósito mínimo na corretora, que é no valor de R$50. Por exemplo, a corretora que a gente opera de segunda a sexta, vou deixar o link da corretora aqui na descrição. O depósito mínimo dessa corretora é R$50. Você pode... O depósito mínimo nessa corretora é R$50. O valor mínimo que você pode fazer por operação é R$1. Pô, Jack, mas se eu fazer a operação de R$1 eu não vou ganhar dinheiro. A intenção não é você fazer ganhar dinheiro. A intenção é você aprender a operar e respeitar uma gestão de risco. Então, primeiramente você vai lá na conta demo, para você se familiarizar com a corretora, estudar uma estratégia. Quando você vê que está dominando a estratégia, você vai lá, faz um depósito no valor de R$50 e você opera com R$1 stop de 10%. 10% de R$50 é R$5 e você faz entrada de R$1. 5 lotes, para de operar. Se você perder 5 operações, não é 5 operações seguidas. Se você perder 5 operações, você para de operar, desliga tudo, fecha o computador e só opera no outro dia. Por quê? O ideal seria 2 lotes para de operar. Mas a pessoa que está começando agora, ela gosta de estar na frente do computador, ela gosta de estar ali operando. Então, para você ficar mais disponibilidade,
para você ficar mais tempo disponível ali na frente do computador fazendo as operações, porque o trader iniciante ele está naquele momento de empolgação, eu recomendaria 5 lotes para de operar entrada de R$1. A intenção não é fazer você ganhar dinheiro, tá? Tipo assim, se você está iniciando agora e já acha que vai fazer dinheiro, não é assim que funciona. Você tem todo um processo aí pela frente. E depois, quando você sair do nível iniciante, você vai chegar no nível intermediário, depois você vai chegar no nível avançado, aí você vai saber o que deve ser feito. Então, o segundo erro, que no meu ponto de vista, pela minha experiência, é o mais difícil de seguir, é o gerenciamento. E Jack, qual é a meta? Não tem meta. Porque vai ter dia que o mercado vai estar tão bom que você vai pegar 10 wins seguidos, você vai bater seu recorde de win. Então, por que eu estou falando isso? Porque o iniciante ele tem aquela sede de operar. Então, você trabalha sem meta. Pô, tá dando win, vai pegando as operações. Tá dando win, vai pegando as operações. Tá dando win, vai pegando as operações. Porque 10% de stop é muito grande, mas é uma banquinha de R$50. Então, para você que está começando agora, você fazendo entrada de R$1, stop loss de R$5, que é 10% de R$50, pegou 5 loss, você para de operar e trabalha sem meta, tá? Porque a intenção é fazer você aprender, a intenção é fazer você adquirir experiência, tá ok? O terceiro erro que as pessoas cometem, e muita gente não sabe disso, é operar em qualquer horário. É muito importante você fixar um horário para você poder fazer as suas operações, principalmente a pessoa que está iniciando. Por quê? De manhã, o gráfico ele tem uma volatilidade maior. Pela parte da tarde, o gráfico ele tem uma volatilidade menor. Volatilidade é o movimento que o gráfico faz. De manhã ele é muito rápido. Pela parte da tarde, ele já é devagar. Por exemplo, pela parte da madrugada, alguns ativos têm uma volatilidade muito baixa. Tem alguns ativos que têm uma volatilidade alta, como por exemplo o JPY, porque se é meia-noite aqui no Brasil, o mercado aqui no Brasil ele tá fechado. Se é meia-noite lá nos Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos está fechado. Mas se é meia-noite aqui no Brasil, lá no Japão, é meio-dia. Então lá o mercado está aberto. Então as paridades JPY são excelentes para operar pela parte da madrugada, que tem uma boa volatilidade. A moeda também NZD, que é o dólar neozelandês, por exemplo, se aqui no Brasil está de noite, lá na Nova Zelândia está de dia. Dependendo do horário, lá na Nova Zelândia está de dia. Então o mercado lá está aberto e o gráfico vai ter uma boa volatilidade. Então é muito importante você estipular um horário para você poder fazer as suas operações. Por exemplo, de 8 horas da manhã até meio-dia é o horário que você opera. De meio-dia até as 3 horas da tarde é o horário que você opera. De 10 horas da noite até meia-noite é o horário que você opera e você vai se acostumar nesse horário. E nesse horário o gráfico também tende a fazer alguns padrões e você se acostuma com esse horário. Tá? Isso é uma coisa muito importante que passa despercebido com muita gente. Por exemplo, um horário que eu gosto muito de operar é 6 horas da manhã. Só que a bronca é estar 6 horas da manhã na frente do computador para fazer as operações. Então, esse é o terceiro erro que as pessoas cometem e passa despercebido. Então a recomendação, principalmente você que está iniciando, estipula um horário para você poder fazer as suas operações. Galera, eu vou acrescentar um erro aqui também, que eu lembrei agora, um quarto erro. Se você estiver passando por qualquer problema, estiver preocupado com alguma coisa, discutiu em casa, qualquer coisa que seja, cara, não opera. É bom você estar tranquilo, o seu foco está 100% ali no gráfico. Porque se você estiver preocupado, vai passar uma entrada despercebida, você vai esquecer alguma coisa, e por uma besteirinha no gráfico, uma análise que você não fez, você vai pegar uma análise que não era, uma entrada que não era para pegar, e vai acabar dando loss, tá? Então, se você estiver preocupado, qualquer coisa aí, não opera. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A pessoa que está no nível intermediário, no nível avançado, faz todo sentido o que eu estou falando. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente faz live de segunda a sexta, operando ao vivo. E o bom do ao vivo é que você vê a realidade do mercado financeiro. Valeu, tamo junto, esmaga o like aí, até o próximo vídeo. Valeu, é o Puro!